Neste exato segundo, o topo deste prédio está balançando quase 2 metros para o lado. E essa é a única razão de ele ainda estar de pé. 828 metros. Construído no deserto, sobre areia mole, num calor que derrete o material que o sustenta e terminado bem na hora em que a cidade que o ergueu quebrou. Pelo manual da engenharia, o prédio mais alto do mundo não deveria existir. Então, como é que ele está aí? Comece pelo chão. Um arranha-céu se finca na rocha. Mas Dubai não tem rocha perto da superfície. Tem areia e água salgada. Pôr 500 mil de toneladas em cima disso é como fincar uma agulha num pudim. A solução foi não procurar a rocha. Foi fabricar o apoio. 192 estacas, cada uma com mais de 40 metros, afundadas até a areia se comprimir e agarrar o concreto pelo atrito. Em cima delas, uma laje de 3,5 metros. O prédio não está apoiado no chão. Ele está pendurado no atrito com a própria areia. Para subir 800 metros, você bombeia concreto por um cano do chão até o topo. O problema, em Dubai, no verão, faz mais de 45 graus. E concreto quente endurece no meio do caminho, entope o cano, e você acaba com um arranha-céu de artéria entupida por dentro. Então fizeram 3 coisas que parecem trapaça. Bombearam só de madrugada, no frio. Jogaram gelo na mistura para ela viajar gelada e criaram um concreto especial que demora mais para reagir. Com isso, empurraram concreto até 606 metros num jato só, recorde mundial na época. O esqueleto está pronto, mas no deserto, um arranha-céu precisa de uma coisa a mais, uma pele. E a pele de uma torre tem um trabalho cruel: segurar o sol. O número de painéis de vidro e metal passa de 26 mil, cada um testado para aguentar mais de 50 graus, sem deixar o calor entrar e sem deformar. Mas tem um detalhe que ninguém pensa. Como é que você limpa isso? A torre é tão alta que lavar todas as janelas leva meses, com trilhos e máquinas presas na fachada, descendo como aranhas. Quando a equipe termina lá embaixo, já é hora de recomeçar lá no topo. E ainda tem isto: no calor, o metal e o vidro se esticam. O prédio inteiro fica alguns centímetros mais alto no verão do que no inverno. Ele respira. Agora o inimigo final, o vento. Quando o ar passa por um prédio alto, ele não desliza limpo. Ele se solta em redemoinhos, um de cada lado, alternados. E cada redemoinho dá um puxão na torre. Pra cá, pra lá, pra cá. Se esses puxões chegam no ritmo natural do prédio, eles se somam. É como empurrar um balanço na hora exata. Força pequena, movimento enorme. Um arranha-céu fino o bastante pode entrar em ressonância e se sacudir até quebrar. E quanto mais alto, pior. Então, como você impede o vento de achar esse ritmo? A resposta do Burj é genial. Você confunde o vento. A planta é um I de 3 braços e a torre encolhe 27 vezes conforme sobe. Em cada altura, o formato muda. O vento nunca acha a mesma borda 2 vezes, então os redemoinhos se soltam fora de compasso e nunca se organizam. No topo, em vez de chicotear, o prédio desliza quase 2 metros, devagar. Quem está lá dentro nem sente. Rápido, antes de continuar. Se essa viagem para dentro do impossível tá te pegando, se inscreve no canal. Tem muito prédio assim vindo por aí. Mas tem uma última mentira no topo. Olha de novo para a ponta do Burj, aquela agulha fina lá em cima. Os últimos 200 e poucos metros do prédio mais alto do mundo são ocos. Ninguém mora ali. Ninguém trabalha. É uma estrutura de aço, montada peça por peça dentro do prédio e depois empurrada para fora pelo meio, de baixo para cima, como um telescópio gigante. Por quê? Porque a altura vende. O último andar de verdade fica bem abaixo do topo oficial. Mais de 100 metros da altura que dá o recorde são só ponta. É vaidade transformada em engenharia. E funcionou. Quando você ouve 828 metros, ninguém pergunta quanto disso é vazio. Resolvido o prédio, sobra a parte mais teimosa: gente. Como mover milhares de pessoas para cima e para baixo de uma torre dessas.
com os elevadores mais rápidos do mundo, subindo 10 metros por segundo, tão rápido que seu ouvido tampa, igual avião. Mas a pergunta difícil não é subir, é descer com pressa. Se der errado lá em cima, esquece o elevador. No fogo, ele vira armadilha. Descer mais de 100 andares pela escada levaria horas. Então, a saída não é descer. O prédio tem refúgios, andares blindados com ar próprio, espalhados na subida. Onde você não foge do problema. Você espera ele passar, trancado, no meio do céu. E tem o problema mais básico de todos, no lugar mais seco possível. Água. Um prédio com milhares de pessoas, no meio do deserto, gasta uma quantidade absurda de água. E a do Burj vem de um lugar que ninguém imagina, do próprio ar. O ar condicionado, lutando contra o calor, condensa a umidade, e em vez de jogar fora, o prédio recolhe. Quase 60 milhões de litros por ano, água tirada do nada, usada para regar os jardins lá embaixo. E o que sai? Não tem esgoto ligado na cidade. Por anos, tudo que descia dos banheiros do prédio mais alto do mundo saía por baixo, em caminhões. Falta o último inimigo, e esse não é de engenharia, é dinheiro. A torre começou em 2004, no auge de uma Dubai que parecia não ter limite. Mas quando ela ficou pronta, em 2009, o mundo tinha acabado de quebrar. Dubai estava afundada em dívida, com obras congeladas por toda a cidade. O prédio mais alto já construído ficou pronto exatamente na pior hora possível. Aí veio a parte que ninguém tinha no roteiro. Abu Dhabi, a vizinha rica, emprestou dezenas de bilhões para socorrer Dubai. E poucos dias antes da abertura, a torre trocou de nome. Ela ia se chamar Burj Dubai. Estreou como Burj Khalifa, uma homenagem ao homem que assinou o cheque do resgate. Então volta para a pergunta do começo. A areia que não segurava peso, o calor que cozinhava o concreto, o sol que castigava a pele, o vento que queria derrubar tudo, a própria altura, metade verdade, metade truque. A água que teve que ser arrancada do ar. E no fim, uma quebra financeira bem na pior hora. Pelo manual, qualquer um desses devia ter matado o projeto. O prédio mais alto do mundo não é uma obra de engenharia. É uma pilha de problemas impossíveis, cada um vencido com um truque diferente. Por isso, quando você olha para ele balançando lá em cima, a pergunta certa não é: por que ele não cai? É quantos problemas impossíveis alguém teve que resolver para ele estar aí. Mas antes de fechar, me responde uma coisa. De todos os inimigos que essa torre derrotou, a areia, o calor, o vento, o dinheiro, qual deles você achou o mais impossível? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. Então olha para ele mais uma vez. No papel, esse prédio não devia estar de pé. Cada inimigo que ele enfrentou já teria sido bastante, sozinho, para enterrar o projeto. E mesmo assim, ali está ele. Porque impossível quase nunca quer dizer que não dá. Quer dizer que ninguém achou o truque ainda. O Burj é isso, a prova, parada no meio do deserto, de que quase tudo tem conserto. A próxima coisa que te disserem que não pode ser feita também vai ter o dela. Só falta alguém teimoso bastante para procurar. E se essa história valeu a viagem até o topo, deixa o seu like, se inscreve e dá uma olhada na surpresa que está te esperando na descrição.